Buenas, que tal? Eu tô aqui em Bagé, na Praça da Matriz de São Sebastião, e aqui é um lugar muito interessante para as relações internacionais, para a história da região, e quando eu falo região, tô falando do Brasil, do Uruguai, do Rio Grande do Sul, dessa região aqui da campanha. Para vocês terem uma ideia, aqui, exatamente nessa catedral, foi onde entrou em 1845 o então Marquês de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, que se tornaria o Duque de Caxias e patrono do Exército Brasileiro, a cavalo com a declaração de paz da Guerra dos Farrapos, e aqui dentro dessa mesma igreja ele recebeu as condecorações de o Pacificador por conta do fim da Guerra dos Farrapos. Outro evento interessante que aconteceu aqui foi o Cerco de Bagé, no início da Revolução de 1893, em que os federalistas eles entraram no Brasil pelo Uruguai, pelo território aqui do município de Bagé, e os legalistas, o exército brasileiro liderados por João Teles, se aquartelaram aqui nessa praça. Tá vendo essas ruas aqui embaixo? Foi nessa quadra aqui debaixo, nessas quadras aqui ao redor, que foram estabelecidas as barricadas pelas forças do exército brasileiro para se defender dos maragatos que estavam aqui ao redor dessas quadras, trocando tiros com o exército brasileiro. Conta-se a lenda, inclusive, que as paredes da catedral teriam ficado todas marcadas de bala, menos o santo lá em cima. E hoje, nesta torre de cá, da nossa direita, estão os restos mortais de Gaspar Silveira Martins, o famoso parlamentar da época do Império Brasileiro, que foi exilado com a família imperial e que retornou e se transformou no líder político da Revolução Federalista de 1893. Todos esses episódios eles marcaram importantes dinâmicas das relações internacionais, tanto no período de formação dos estados da América do Sul, como foi o caso da Guerra dos Farrapos, como também as dinâmicas partidárias de consolidação desses estados no final do século XIX e também na relação entre esses estados nascentes. A Revolução de 1893, por exemplo, justamente por os federalistas terem se organizado no Uruguai e entrado e atacado aqui em Bagé sem que o governo uruguaio do Partido Colorado tivesse os impedido, levou a um protesto pela paradiplomacia do governo rio-grandense que estava sediado em Porto Alegre, como ainda Estado, o Partido Republicano, que chegou ao governo brasileiro no Rio de Janeiro e que levou a uma crise diplomática que quase rompeu as relações entre o Brasil e o Uruguai. Mais adiante, em 1904, quando foi haver a última guerra civil da história do Uruguai, o líder branco, Aparicio Saravia, que estava participando como comandante dos federalistas na Revolução de 1893, ele entrou para cá, para Bagé, e recebeu uma concessão de permissão tácita do governo republicano rio-grandense para se instalar aqui e aqui preparar seu exército para entrar no Uruguai e fazer uma nova guerra civil. Isso novamente gerou uma crise diplomática que quase rompeu a relação entre os dois países. E isso só aconteceu justamente por conta, como uma resposta do governo republicano rio-grandense à permissão tácita que havia sido dada pelos colorados aos maragatos em 93 para poderem também fazer a sua guerra aqui dentro do Brasil. E assim, essas fronteiras foram sendo demarcadas e esta praça, esta cidade, ela marca episódios muito importantes e interessantes desta história.